E aí, vamos aprender? Antes de tudo eu peço aquela ajuda básica, dá um joinha e se inscreve no canal. Começamos uma nova série de vídeos com biografias. Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre Lev Tolstói. Tolstói nasceu em Yasnaya Poliana, uma propriedade familiar localizada a 12 quilômetros do sudoeste de Tula e a 200 quilômetros ao sul de Moscou. Os Tolstóis eram uma família prestigiada pela nobreza da Rússia, pois descendem de um famoso nobre do Império Lituano chamado Andris. Lev foi o quarto dos 5 filhos do conde Nikolai Ilyich Tolstói, um veterano da invasão francesa da Rússia, e a condessa Maria Tolstaia Volkonskaya. Os pais de Tolstói morreram quando ele era jovem, o que levou ele e seus irmãos a serem criados por parentes. Em 1844, os irmãos Tolstói começaram a estudar Direito e Línguas Orientais na Universidade de Kazan. Seus professores os descreveram como incapazes e sem interesse pelo aprendizado. Tolstói abandonou a universidade no meio do curso, retornou a Yasnaya Poliana e passou a maior parte de seu tempo em Moscou e São Petersburgo. Em 1851, depois de ter acumulado muitas dívidas, ele e seu irmão mais velho foram para o Cáucaso e se juntaram ao exército. Foi a partir dessa experiência que ele começou a escrever. A experiência no exército, seguida de 2 viagens pela Europa, entre 1857 e 1860, foram muito marcantes para Tolstói, e o transformaram definitivamente em um anarquista pacifista. Outros que seguiam caminhos análogos foram Alexander Herzen, Mikhail Bakunin e Peter Kropotkin. Durante sua primeira viagem pela Europa, Tolstói testemunhou uma execução pública em Paris, experiência que lhe foi traumática. Numa carta enviada ao seu amigo Vasily Botkin, ele escreveu: "A verdade é que o Estado é uma conspiração desenhada não somente para explorar, mas acima de tudo para corromper seus cidadãos. De agora em diante, eu jamais servirei a nenhum governo em nenhum lugar." O conceito de Tolstói de não violência ou ahimsa foi reforçado quando ele leu uma tradução alemã dos versos sagrados Tirukkural. Mais tarde, ele sugeriu esse estilo de vida ao jovem Mahatma Gandhi através de sua carta ao hindu. Na época, Gandhi procurava conselhos de Tolstói por meio de correspondências. Durante sua segunda viagem pela Europa, Tolstói foi influenciado política e literariamente por Victor Hugo. Essa influência ficou evidente na obra Guerra e Paz, em 1865, onde Tolstói descreve as batalhas de maneira semelhante à de Os Miseráveis, obra-prima de Hugo. A filosofia política de Tolstói também sofreu influência de uma visita feita em março de 1861 ao libertário Pierre-José Proudhon, que se encontrava exilado em Bruxelas. Tolstói cedeu a Proudhon o título de sua magnum opus, a obra La Guerre et la Paix, a qual ajudou a revisar. Entusiasmado com a experiência, ele retornou a Yasnaya Poliana, onde fundou 13 escolas para crianças de camponeses que acabavam de ser emancipadas pela reforma de 1861. Tolstói descreveu os princípios educacionais em seu ensaio Ticho at Yasnaya Poliana, 1862. No entanto, suas experiências pedagógicas duraram pouco por conta do assédio imposto pela polícia secreta czarista. Tolstói pode ser considerado o precursor da liberdade na educação escolar, além de ser pioneiro na aplicação teórica da gestão democrática nas escolas. Em 23 de setembro de 1862, Tolstói se casou com Sofia Andreevna Berso, filha de um médico da corte. Eles tiveram 13 filhos, 8 dos quais chegaram à vida adulta. De início, o casamento com Sofia foi marcado pela intensidade sexual e insensibilidade emocional. No entanto, o casamento foi deteriorando à medida que o estilo de vida e as crenças de Tolstói se tornavam cada vez mais radicais. Por conta de seu estilo de vida, ele rejeitou sua herança, incluindo os direitos autorais de suas obras. A família Tolstói deixou a Rússia após a Revolução Russa de 1905. Depois de ler O Mundo como Vontade e Representação de Arthur Schopenhauer, Tolstói converteu-se gradualmente à moral ascética. Para ele, esse seria o caminho espiritual ideal a ser traçado pela alta classe. O pacifismo de Tolstói, somado à negação de qualquer Estado, fizeram Tolstói ser considerado um anarquista. Ele acreditava que a aristocracia era um fardo para os pobres e que a única solução para o problema social estaria no anarquismo.
Ele também se opôs à propriedade privada e à propriedade de terra, bem como à instituição do casamento, e valorizou os ideais de castidade e abstinência sexual. Essas ideias foram colocadas em prática pelo jovem Gandhi. Durante o levante dos boxers na China, Tolstói apoiou os boxers. Ele fez duras críticas às atrocidades cometidas pela Aliança das Oito Nações, composta de 20.000 soldados russos, americanos, britânicos, franceses, japoneses, alemães, do Império Austro-Húngaro e italianos. Quando soube dos estupros, saques e excessos cometidos pela tropa que foi enviada para ocupar a sede imperial, Tolstói acusou os monarcas Nicolau II da Rússia e Guilherme II da Alemanha como responsáveis diretos pelas atrocidades. Durante essa época, Tolstói se correspondeu com o intelectual chinês Guang Ming e o aconselhou para que China permanecesse uma nação agrária, advertindo contra as reformas, como as que foram implementadas pelo Japão. Tolstói entusiasmou-se com o pensamento econômico de Henri George, incorporando em obras posteriores como A Ressurreição, 1899, livro que o levou a ser excomungado. Em 1908, Tolstói escreveu a Carta ao Hindu, descrevendo sua crença de não violência como um meio para que a Índia ganhasse a independência do domínio britânico. Em 1909, Gandhi leu uma cópia da carta e se tornou um ativista. A carta de Tolstói foi impactante para Gandhi, que passou a se corresponder frequentemente com o autor russo. Gandhi apelidou Tolstói de maior apóstolo da não-violência que a modernidade produziu. A correspondência entre os dois durou apenas um ano, de outubro de 1909 até a morte de Tolstói, em novembro de 1910. Esse fato levou Gandhi a batizar sua fazenda na África do Sul de Tolstói. Além da resistência não violenta, Gandhi e Tolstói compartilharam outra crença, o vegetarianismo. Tolstói morreu em 1910, aos 82 anos de idade. Antes da morte, sua família se dedicava a cuidar de sua saúde diariamente. Nos últimos dias, Tolstói conversou e escreveu sobre a experiência da morte. Renunciando a um estilo de vida aristocrático, ele deixou sua casa no meio do inverno daquele ano, às escondidas. Sua partida se deu por conta das crises de ciúmes de sua esposa Sophia. Ela se opôs abertamente a muitos de seus ensinamentos, e nos últimos anos parecia invejar a dedicação que o marido demonstrava a seus discípulos. Tolstói morreu de pneumonia na estação de trem de Astapovo, depois de um dia inteiro de viagem. O mestre da estação levou Tolstói a seu apartamento, e seus médicos pessoais foram chamados para socorrê-lo. Ele recebeu injeções de morfina e cânfora. A polícia tentou limitar o acesso à sua procissão de funeral, mas milhares de camponeses se reuniram nas redondezas, pois pensaram que algum nobre havia morrido. Segundo algumas fontes, Tolstói passou as últimas horas de sua vida pregando o amor, a não violência e o georgismo aos passageiros do trem. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Toda semana tem mais vídeos com conteúdos completos para o ensino médio e ENEM.